Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que estiver assistindo. Sou Arthur Santos e hoje estaremos falando de um assunto muito importante para nós cineastas, cinemers e cinéfilos aqui de todo o Brasil. Vera Cruz não é sua tia Vera, mas sim a companhia brasileira que se propôs a ser a Hollywood brasileira. A década de 50 foi marcada pela campanha de expansão do mercado cinematográfico norte-americano e o escapismo pós-guerra. Mas não só isso. Um ano antes da virada, os dois industrialistas brasileiros, Franco Zampari e Francisco Matarazzo Sobrinho, ambos fundadores do Teatro Brasileiro de Comédia, fundaram a Vera Cruz, companhia brasileira que propunha uma diferença das companhias já presentes no país, que seguiam muitos moldes norte-americanos e europeus. Eles tinham a ideia de riscar as linhas da originalidade, arriscando bastante nesse mercado emergente, uma efervescência cultural presente no período do Estado Novo de Getúlio Vargas. Franco, porém, como seu amigo Francisco, pouco entendiam de cinema. Logo concordaram em chamar alguém que de fato entendia. Alberto Cavalcante foi convocado da Europa, onde trabalhou durante anos como diretor e produtor no cinema inglês. Lá adquiriu uma vasta experiência e aqui no Brasil ele liderou uma equipe formidável, onde antes era uma fazenda da família Matarazzo. Lá eles se construíram em cima de um pátio pavimentado que se tornou os estúdios Vera Cruz. Início esse promissor, dois patrocinadores, proprietários e um diretor muito experiente encabeçando ao futuro do estúdio. Mas problemas muito sérios já podiam ser vistos aí no começo, né? Como, por exemplo, o irmão de Franco, que foi entregue o papel de produtor administrativo e ele era apenas um marinheiro. Não só isso, Franco evidentemente não conhecia a área o tanto quanto deveria, já que firmou acordos desvantajosos com várias distribuidoras. Exemplo disso é a Columbia Pictures, que firmou um acordo que seria terrível mais para frente, que hoje em dia é a Paramount Pictures. Cavalcante, em conjunto com o pedido para ser produtor-geral da empresa, foi à Europa e trouxe consigo uma série de profissionais capacitados, alegando que aqui no Brasil não existiam profissionais a esse nível para elevar a produtora a nível internacional. No entanto, é muito evidente que, na verdade, os profissionais trazidos da Europa, muitos deles complicaram a situação e trouxeram vários atrasos e ineficiências nos processos de gravação devido a uma principal problemática de que a equipe era multilinguística. Muitos deles eram alemães, austríacos, italianos ou ingleses, necessitando de uma secretaria poliglota especializada. Caramba, gente, essa palavra é difícil. Poliglota. Pouco após a chegada no Brasil, Cavalcante, em conjunto com a equipe de técnicos, escreve o roteiro de Terra Sem Terra e Caiçara, sendo Caiçara exibido no ano seguinte. 1950 foi, inclusive, um ano muito importante para a história da produtora, já que eles tentaram consolidar ela pela primeira vez. Muito notório é que em 1950 extraiu filmes de importância sem igual, sendo eles Santuário, Caiçara e Painel. Painel, inclusive, sendo um dos dois filmes dirigidos por Lima Barreto. Painel, inclusive, é um filme que interpreta o Painel Tiradentes, feito por Cândido Portinari, sendo esse o primeiro documentário brasileiro sobre artes plásticas. Mais tarde, no mesmo ano, temos Santuário, filme esse quase lírico nos seus elementos semióticos. Temos uma cena, inclusive, quando o fio condutor ele remove as esporas de seus pés, como quem remove os grilhões de suas pernas. Também por Lima Barreto. E, por fim, temos Caiçara, dirigido por Adolfo Celi. E assim temos um acervo anual formidável, muito importante, sendo Painel ganhador de prêmios, assim como Caiçara. Notório é o fato que, em meados de 1951, Alberto Cavalcante e Franco Zampari, fundador da empresa, tiveram uma série de conflitos que tinham uma natureza... Franco, olha aqui essa mina que peguei ontem. Oh, muito bonita ela. Minha família. É minha mulher! Desconhecida. Brincadeiras à parte, muito provavelmente estavam por conta dos altos custos das produções e também dos evidentes atrasos, o que aumentava muito os gastos. Não só isso, é muito curioso que, na verdade, o Franco Zampari não mandou ele embora logo de cara. O Alberto Cavalcante ficou até o lançamento de Terra Sem Terra. Muito provavelmente porque ele próprio escreveu o roteiro desse filme. Após o lançamento, pouco se passou até que Franco Zampari removesse Alberto Cavalcante do papel de produtor-geral e chamasse Fernando Barroso. E isso com o intuito, na verdade, de diminuir os gastos com as produções. Mas apesar disso, é muito curioso que, na verdade, Terra Sem Terra foi premiada no país inteiro. Foi uma obra que repercutiu de forma fantástica. Um adendo muito importante é que, na verdade, a história do diretor do Terra Sem Terra é super interessante. Ele, um argentino que aos 16 anos foi tentar pintura na Inglaterra, ele, na verdade, acaba trabalhando como figurante e, eventualmente, assistente de produção. Mas quando o Cavalcante vai até a Europa buscar a sua equipe, que ele dizia que era ausente da América do Sul, ele lá encontra um argentino
que ele traz consigo, né? E acaba por dirigir o seu segundo filme na Veracruz, também um roteiro escrito por ele. Muito curioso e um pouco irônico. Ângela, outro filme do ano, teve uma história também muito particular. Esse foi gravado em Pelotas e o produtor acabou ficando sem dinheiro no meio das gravações. Ele teve que retornar em São Paulo, pedir mais dinheiro para o Franco Zampari e aí voltou para gravar o resto. Mas apesar das contravenções, o filme foi um sucesso, nesse caso relativo, mas mesmo assim de grande importância. Já em 52, a gente consegue ver o produtor geral arriscando sua vida como diretor. Ele, em Apassionata, consegue demonstrar um pouco do seu trabalho, mas é longe do que a produtora tinha melhor de oferecer. A gente também consegue ver, nesse ano, Veneno, por Giovanni Pons, na mesma linha de qualidade. Oferece um misto de drama e suspense, mas não era tão excepcional assim. O melhor vinha depois. E então chegamos a mais um dos trabalhos de Adolfo Celi. Ele, em Tico Tico no Fubá, faz uma obra de valor imensurável, já que conseguiu o primeiro trabalho indicado a um festival em Cannes, na França. Mais curioso ainda é Adolfo Celi, que, convidado por Franco Zampari na Itália, veio ao Brasil e, em 56, depois de seu tempo na produtora, ele, junto com sua esposa e sócio Paulo Altran e Tônia, eles fundem e fazem uma companhia teatral, mas depois de alguns conflitos familiares ele retorna à Europa e eventualmente a companhia encerra as operações. Mas eventualmente ele volta ao Brasil depois de ter trabalhado anos como ator. Ele volta ao Brasil para auxiliar seu ex-sócio na peça teatral que inaugurou Vila Lobos, no Rio de Janeiro, A Pato com Laranja. Mais 2 filmes notórios foram lançados nesse ano, sendo Nadando no Dinheiro e Sai da Frente. Nadando no Dinheiro, ganhador do Prêmio Saci de melhor atriz secundária. E chegamos em Sim a Moça, um drama histórico por Tom Paine, que só trouxe os olhos do mundo para a produtora. É muito importante das 2 menções honrosas recebidas no Leão de Bronze em Veneza e no Urso de Prata em Berlim, sem contar as premiações da América do Sul inteira. É um filme de suma importância para o avanço da produtora e também da respeitabilidade do Brasil como um emissor cultural no mercado cinematográfico no período. Sem perder o gás, em Família Lero Lero, por Alberto Peralich, dando um respiro para a chegada de O Cangaceiro, considerado o melhor filme da companhia, que só trouxe o filme para as telas do mundo inteiro. Ele foi o vencedor em Cannes como melhor aventura, trazendo o filme a mais de 80 países, distribuído pela Columbia Pictures. E é nesse grande sucesso que a Veracruz encontra seu fim. A produtora, ela encontra um problema seríssimo, justamente no seu ápice, no seu auge com uma mega produção. Mas um problema que foi identificado muito mais cedo aqui antes desse vídeo. As distribuidoras ficavam cerca de 60% do valor arrecadado, comprando os rolos de filme a valores super baixos. O Cangaceiro, por exemplo, faturou 50 milhões de dólares em bilheterias e apenas 60% desse valor, só 60%, ficou com a Columbia Pictures e os 40% remanescentes retornando como receita para a produtora. Isso sem contar também, entre outros acordos, muito ruins, firmados pelos encabeçadores da produtora. E voltando para a Veracruz em 54, endividada, sem conseguir se reposicionar com suas megaproduções, como O Cangaceiro, que gerou receita, mas não gerou retorno, Franco, sem dinheiro para conseguir manter, acaba perdendo as ações para o Banco do Estado, que mantém a companhia durante um tempo, produzindo filmes, mas nada da escala de O Cangaceiro ou outros filmes magníficos, certo? E mais terrível que isso, Lima Barreto, que dirigiu o último filme sobre propriedade de Franco, na produtora, e acabou recluso, sozinho, morrendo de um infarto no interior de Campinas, depois de um divórcio com a sua esposa Araci Oliveira, chegando menos e menos trabalhos às suas mãos e ele tentando, com todas as forças, conseguir produtores para ter atenção a um projeto que ele queria fazer, o Sertanejo, mas por conta de sua personalidade difícil, ele não conseguia atrair interesse a facilitar a produção desse projeto. No final das contas, ele morreu sozinho e pobre, em comparação com os vários projetos que ele encabeçou e dirigiu e trouxeram tanto sucesso à produtora. Franco, por sua vez, vendo seus amigos se afastarem e perdendo relevância após o fim da produtora, torna-se recluso e solitário, morrendo sozinho, esquecido pela imprensa e pela classe artística em 1966. Mas nem tudo foram horrores. Michael Stoll, por exemplo, sonoplasta da Veracruz, acabou criando o estúdio de dublagem Alamo, e alguns poucos filmes que você assistiu
foram dublados por eles. Também desenhos e outras obras audiovisuais. Mentes brilhantes foram inspirados por esse exemplo de produtora que tentou fazer algo de novo, de diferente, se esforçou e deu seu sangue, e muitas histórias trágicas aconteceram, mas histórias esperançosíssimas partiram dali. Por exemplo, a Embrafilme foi muito importante toda a experiência que a Vera Cruz teve para a fundação da Embrafilme. Não fosse por ela, a Embrafilme não seria o que foi e não teria assumido o legado da Vera Cruz. E é isso por hoje, agradeço a atenção e boa noite, boa tarde, bom dia a todos, seja o horário que estiver assistindo, tchau!